Emoções ruins são sempre algo difícil de lidar, né? Mas pra mim, uma das piores é a culpa. A gente quase nunca para e pensa sobre a culpa em si logicamente. Talvez ela queira te ensinar alguma coisa, algo que provavelmente você vai precisar pra seguir em frente. Então hoje, rapaziada, na nossa crise existencial semanal, a gente vai explorar esse sentimento complexo de culpa na vida do Simon, de Fiona e Cake. Um personagem com passado tão conturbado que errou bastante com a pessoa que ele mais amava e ele não conseguiu perceber isso a tempo. E eu vou te mostrar que tu vai se identificar com esse problema do Simon mais do que tu gostaria. Simon era um arqueólogo que acreditava que a magia existia. Ele dedicou a sua vida para provar que a magia realmente existe, mas tudo mudou quando ele encontra uma coroa mágica. Sem entender completamente como funcionava a coroa, Simon usa pela primeira vez e à medida que ele vai usando a coroa de gelo cada vez mais, ele começa a perder aos poucos a sua sanidade e a sua humanidade como pessoa. Olha só que doideira, né? A sua mente começa a se corromper pelos poderes da coroa e aos poucos ele vai deixando de ser o Simon que a gente conhece, um arqueólogo que só queria provar o ponto dele pra se tornar o Rei Gelado, uma pessoa egoísta e completamente maluca, tá? Mas dentro de toda aquela loucura, em algum lugar do subconsciente existia uma coisa extremamente valiosa, pô, os fragmentos da pessoa que ele costumava ser. E principalmente dentro daquele subconsciente ficou guardada as memórias de uma pessoa que o amava. Olha só que bonitinho. Mas a loucura e a obsessão dele pela coroa afastou de si mesmo. Betty foi a namorada do Simon, mas além de tudo, uma cientista super gentil e talentosa. Ela real foi uma pessoa muito legal pro Simon, de verdade. Ela ajudou ele desde o começo da jornada em provar que a magia existia. E no fim de tudo, quando eles provaram que a magia era real, ela ainda por cima deixou todos os créditos pro Simon. Meu Deus, é uma pessoa muito maneira de se manter por perto, tá ligado? Mas a relação deles era infelizmente unilateral. E o que eu quero dizer com tudo isso é que de um lado a Betty fazia tudo o que podia pra ajudar o Simon a alcançar os seus próprios sonhos e objetivos, mas do outro o Simon era tão egoísta e tão cego por provar o seu ponto que não retribuía o favor igualmente. Ele ficou tão obcecado com o lance de provar que a magia existia que com o tempo ele esqueceu de retribuir o favor a Betty, de também dar prioridade aos sonhos dela, e essa parada é muito comum, né? Alguns relacionamentos só funcionam de um lado, como o da Betty e o Simon. Eu não faço a menor ideia do porquê eles existem, mas tem bastante por aí. E uma coisa que eu vi no comentário da Vivi, que eu acho interessante agregar aqui, é que normalmente o lado que mais pesa dessa culpa em um relacionamento é pro lado da menina. E isso acontece muito porque as meninas assumem um papel como cuidadora, seja consciente ou inconscientemente, porque isso é exigido por outras pessoas em um relacionamento, por uma sociedade, né, que criaram os meninos assim. E bom, eu não preciso dizer que se tu é menina e tá me assistindo e tá namorando alguém, você não é mãe do menino, tá? Tu é a namorada. Quando o Simon começa a enlouquecer por causa da coroa, obviamente a Betty fica extremamente preocupada com as mudanças, então ela tenta de tudo pra curar essa maldição da coroa, porque pra ela é triste ver alguém que ela mais amava esquecer de quem ela é, né? Ela só consegue libertar o Simon depois de muito esforço, e isso só acontece no último episódio de Hora de Aventura, porque se tu pega a maioria dos episódios, Simon é o Rei Gelado, uma pessoa que com o tempo esqueceu completamente de quem ele era no passado. As pessoas que o amavam e todas as lembranças foram apagadas com a loucura, e por isso uma das pessoas que também sofre com a loucura do Simon é a Marceline, uma menina vampira que ele ajudou a criar enquanto restava um pouco da consciência dele como Simon. A Marceline fica mais velha e se sente triste pelo Simon não se lembrar dela e tudo que eles viveram juntos. Pra quem assistiu o episódio onde eles cantam juntos sabe do que eu tô falando. Mas até onde eu contei pra vocês, o Simon ainda é uma pessoa inconsequente, que não sente a dor e nem o peso da culpa pelo que fez. Então onde que todo esse peso da culpa do Simon começa a afetar realmente a saúde mental dele? Bom, vamos lá, né? No último episódio de Hora de Aventura as coisas começam a mudar. O Simon fica completamente consciente de todos os seus atos passados, mas pra isso, infelizmente, a Betty, a pessoa que sempre apoiou e ajudou ele em tudo, se sacrifica por um bem maior. Ela se sacrifica pra salvar quem ela mais ama e todo mundo ali daquele universo, e ela consegue, mas toda a existência dela é apagada pra sempre. E o Simon fica completamente acabado quando isso acontece, e com muita razão, né? E aí anos se passam e o Simon começa a tentar viver a sua vida, só que dessa vez completamente consciente de tudo que aconteceu durante todos esses anos. O Simon enlouqueceu muito novo e nunca parou realmente pra pensar sobre o que tinha feito no passado. Nunca sentiu o peso da culpa pelo que fez, mas agora consciente a culpa começa a ficar cada vez mais pesada. Rapaziada, a vida ela vai nos moldando de forma que nem sempre percebemos que a gente tá sendo egoístas, como o Simon, quando fica obcecado por algo e esquece das pessoas que realmente estão do nosso lado. E eu acho legal de imaginar que a culpa vem nesses momentos como um eco da nossa consciência, pra lembrar das escolhas que a gente fez lá atrás e tentar entender o que aconteceu, né? E cara, o Simon fica completamente destruído em ser um caminho pra seguir, nem ao menos pode pedir
desculpa pra Beth, todo mundo ali lembra dele e do Rei Gelado como as mesmas pessoas, mas o Simon não gosta muito disso. Ele tem vergonha do tempo que ele viveu sem consciência como Rei Gelado, mas mesmo que ele tenha essa repulsa por todo esse tempo inconsciente, ele sente falta daquele momento sem consciência. Ele sente falta de ser menos angustiado e mais livre. Ele preferia viver na ignorância dos seus atos do que na consciência dos mesmos. E agora, entendendo tudo isso, ele se sente um humano triste e sem propósito nenhum, né? O Finn tenta ajudar o Simon a esquecer e superar esse peso da culpa e leva ele pra uma aventura, mas já adiantando aqui, não resolve nada, ele fica ainda pior. O Finn resolve sempre seus problemas da forma mais extrema possível, e não é isso que ele precisa agora. A Marceline é a única pessoa viva do passado dele e começa um relacionamento com a Jujuba e não tem mais aquele tempo pra apoiar ele, então ele se sente sozinho. E pra tentar lidar com esse peso da culpa, ele faz um ritual com o Golby, que pra quem não assistiu Hora de Aventura, é o mesmo monstro que matou a Beth, pra tentar ver ela de novo. Quando ele faz, ele liberta Fiona e Cake, que pra quem não assistiu Hora de Aventura, é a criação de histórias paralelas que o Rei Gelado criou sobre Finn e Jake. E pra mim, isso significa que cada vez mais que ele tenta esconder as coisas da época do Rei Gelado, elas vão se tornando mais reais ainda. Ele decide encontrar a coroa pra resolver tudo. Afinal, voltando a ser o Rei Gelado, ele vai tirar todo esse peso da culpa e viver sem consequências nenhuma. Mas, vamos ser sinceros, né? Viver sem consequência não é uma parada muito legal. Se nada tem consequência, nada também automaticamente tem culpa. E bom, ele passa por uma jornada de autoconsciência e acaba de novo frente a frente com o Golby. Eu não contei pra vocês, mas tem um pequeno segredinho que faz toda a diferença. O Golby, de certa forma, é a Beth. O único jeito do Golby não acabar com o universo de Hora de Aventura e não matar o Simon era a Beth se fundindo com o Golby e tomando a consciência dele. A Beth, infelizmente, nunca mais vai voltar a ser como era antes. E isso é completamente assustador, tadinho. Apesar da Beth ainda ter um pequeno fragmento de existência dentro do Golby, lidar com a perda e o peso da culpa de longe não é uma parada fácil, principalmente se antes da pessoa ter morrido tu foi babaca e tu errou com ela. No seu último ato de desespero, quando Simon já não sabia mais como lidar com a sua vida, ele decide colocar a coroa, mas a Beth o impede de fazer isso porque ela sabia que isso não era o melhor pra ele. Ela não queria que o Simon se tornasse o Rei Gelado de novo, e pra tentar ajudar o Simon a enxergar de uma forma diferente tudo que eles viveram e pra mostrar pra ele realmente o porquê ele se sente culpado, Beth decide enviá-lo pra uma perspectiva bem diferente. E nessa perspectiva, de novo, ele fica obcecado em encontrar a coroa pra se tornar o Rei Gelado, mas pra achar a coroa ele precisa ler um livro que conta a história de duas pessoas que buscaram a coroa também. Uma delas, porém, só ouvia a si mesma, ignorando os outros. E essa história faz o Simon perceber o quão negligente e egoísta foi em relação a Beth no passado. Ele começa a lembrar do momento em que conheceu a Beth e começa a entender que não retribuiu o que ele fez por ela, que não foi presente e bondoso quanto ele merecia por ter dedicado parte da sua vida a ele. Ele percebeu que agiu como um babaca mesmo, né? Porque ele realmente foi sendo egoísta. Percebendo isso, né? O peso da culpa não desaparece completamente, mas Simon finalmente compreende a origem dessa culpa e a essência da dor que ele carregou. Agora, com essa compreensão, ele tá mais preparado pra lidar com esse peso ao decorrer do tempo. E rapaziada, eu não sei se vocês perceberam aí do outro lado a mudança considerável de perspectiva que o Simon teve durante toda essa jornada, mas a real é que ele cometeu o maior erro dele quando ele era ainda o Simon. Olha só que loucura, né? De não ter sido presente na vida da Beth. Essa mudança de perspectiva, assim como a do Simon, me fez entender que a culpa muitas vezes vem de onde a gente menos espera. Por isso, quando eu vejo o Simon enfrentando sua culpa por não ter sido presente na vida da Beth, eu acho que não é difícil de me identificar, ou até você ir do outro lado se identificar, né? A culpa parece às vezes uma pedra bem grande que você carrega nas costas, uma pedra que representa os erros e arrependimentos que acumularam ao longo da sua vida, e no começo essa pedra pode ser relativamente leve, mas com o tempo, à medida que você acumula mais e mais erros não resolvidos, ela fica cada vez mais pesada. Então, o que a gente aprendeu com toda essa confusão e o que eu queria passar com esse vídeo? A vida do Simon, apesar de ter tristezas, alegrias, romances e muitos erros, ensina que tu precisa ser mais consciente das coisas que tu faz no teu presente pra não se arrepender no futuro, ou pelo menos se arrepender um pouco menos. A gente nunca sabe qual vai ser a última vez que a gente vai ver as pessoas que a gente gosta, então é sempre bom valorizar e perceber quem realmente se importa com a gente. Eu sei que nem sempre a gente tá completamente consciente, nossa cabeça às vezes surta e a gente fica biruta, mas é extremamente necessário a gente aproveitar o nosso presente. Eu acho que a conversa foi maneira, eu não faço a menor ideia se você aí do lado dessa internet concorda com o que eu falei, se tem experiências envolvendo culpa pra agregar esse vídeo aqui, então deixa aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso, que vai me ajudar bastante aqui com o canal, eu não vou mentir e também eu vou ler.
E sério, não deixe essas coisas que a gente conversou aqui hoje ser algo banal na tua vida. E talvez hoje seja a última vez que você encontra aquela pessoa. Então, aproveita.